Por onde andei, as histórias, os caminhos, o destino que eu mudei. Boa noite. Branco e preto que o vento levou. Vamos iniciar aqui o nosso divã integrativo. Hoje um divã integrativo especial com a minha amiga Priscila Molim, que vai falar bastante sobre arte e principalmente música, sobre musicoterapia. Vamos esperar que o pessoal entrar um pouquinho. Entre todas as novelas e romances de você, me lembro mais. Deixa eu voltar aqui para mim, pra gente iniciar, né, pessoal? Temos que iniciar com música hoje, né? Então, vou aguardar a Pri entrar aqui. Ah, acho que ela já entrou. E aí, eu convido ela aqui. Boa noite, pessoal. Pri, Oi. não tô te vendo ainda aqui. Você tá me Não, vendo? eu tô vendo só eu mesma. Você me ouve, não? Eu te escuto também. Então, peraí. Eu acho que eu vou sair de novo, porque eu só tô Isso. vendo a minha própria câmera. Então, Tô te peraí, escutando vamos. também, mas não estou vendo o seu vídeo. Na parte que é de cima, a sua parte tá preta, não vejo nada. O que eu Ah, faço? Eu saio e entro de novo, será? deixa eu ver se dá. Então, Vamos tá. tentar. Vou Vamos sair e ver. entrar de novo. Tá bom. Vamos tentar aqui novamente. Vamos lá. Agora acho que foi. Engraçado, eu não te vejo, eu só tô vendo eu mesma. Ah, tu não me veio? Eu não me viu? Não, Eu, eu só- estou te vendo já. Que loucura! O que será que acontece? Gente, vocês que são mais experts que nós, o que a gente aperta aqui? Nos ajudem aqui, por favor. Quem tiver uma dica, a gente aceita. Que doideira. Bom, eu sou iniciante nas lives, né? Você Eu sabe que é a minha vou. primeira live, né? Peraí, deixa eu. É a primeira live, né? Pois é, você viu só? Então, problemas técnicos fazem Ó, peraí, parte, né? apareceu com inspirado, que engraçado. Peraí, eu vou sair de novo e vou tentar entrar de novo, Tá tá? bom, Peraí, tá bom. vamos ver o que acontece. Ah, aparece as duas, Gle? Olha, aparece as duas, Cris. Vamos ver se a gente consegue agora. Que é assim, né, gente? Vamos ver se a Pri entra e a gente dá conta aqui. Ai, Cris, nem Freud explica às vezes, viu?
Mas certamente, se ele tivesse vivendo esses tempos, ele estaria fazendo lives também, né? Estaria fazendo uma programação. Vamos ver aqui. Ver, aceitar. E lá vamos nós novamente. Vamos tentar. Olha que loucura. Agora eu entrei, mas eu não te vejo. Depois, quando eu saí, eu consegui voltar e eu consegui ver o que a gente tinha falado. Mas eu não sei por que não aparece você para mim. Que coisa! Bom, eu tô aqui. Vocês estão vendo as duas? Pessoal, deixa eu ver se eu consigo acessar aqui. Dá para ver as duas ou não? Como é que tá para vocês aí a imagem? Sim, olha que engraçado. Diz que sim. Ah, então, assim, Vai. vai ser uma experiência diferente, assim. Vai ser por som. A gente vai fazer que nem antigamente, Thaís, quando a gente ficava no telefone, pronto. E aí depois eu te assisto e você me assiste. Perfeito. Ah, eu queria te ver. Mas tudo bem, vai, vamos lá. Gente, que interessante tudo isso. Vamos aceitar o que o universo está mandando aqui. O universo da escuta, né? Que engraçado. Gente, é com você que acontecem essas coisas, esses fenômenos. Então, boa noite, né? Boa noite, pessoal. Boa noite, Pri. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos que estão aqui. Todos, todas, todes. Agradeço por você ter aceitado, Pri, que eu sei que é um desafio para nós. Sim, sim. E a Eu gente cuido, já né? começa assim, né? Não, já vem com desafio, né? Assim, eu tenho que fazer no escuro, né? Sem ver você. Mas tá ótimo. Tinha que ser com você mesmo, né? Para eu ingressar aí no mundo virtual, né? Ah, sim, a gente vai aprendendo junto. São os desafios, né? É uma aventura nossa. Sim. Eu vou começar aqui, ó, trazendo o Conte-me sobre a sua infância, né? Contar pro meu vovô Freud colorido que em vez de ter um o cigarrinho lá dele, eu coloquei ele para você. Vou te falar a figura. Ele está com um pincel na mão. Você tem que fazer uma audiodescrição para mim, é isso? Eu quase Então, não conheço a sua infância, mas vamos começar um pouquinho por aí? vamos lá, então. Falar da infância com você é covardia, né? Porque eu acho que você é a pessoa, né, sem ser pessoa da família, que me conhece há mais tempo, né? Assim, né? Nossa amizade vem aí desde os 4, 5 anos de idade, né? Então você esteve lá, né, em toda a infância. Tá, o que eu posso dizer da minha infância, assim, né? Eu tenho um sentimento interessante com a infância. Eu gosto muito da minha infância, né? Acho que eu era muito diferente, acho que do que eu sou hoje, assim. Eu era uma criança tímida, né? Nesse sentido, a música me ajudou muito, assim, a me expressar e tudo mais. E eu tenho um sentimento que eu não tenho nenhuma questão, assim, eu acho que tem uma questão interessante com a infância, que eu acho a infância um período interessante, mas eu acho a adolescência e os períodos depois muito melhores, assim, sabe? Assim, todos os momentos que depois eu fui ganhando autonomia, eu acho mais interessante. E eu acho engraçado isso, porque muitas pessoas têm essa questão, né, de sempre querer retornar à infância, né? A infância com esse momento mágico e sagrado, e foi um momento bacana, né? Assim, mas não é uma das minhas fases da vida preferidas, assim. Mas é uma fase Uhum. de brincadeiras, uma fase. É uma fase bacana, não tenho nada, nenhum episódio assim traumático que faça eu não gostar da infância. Mas eu gosto mais das outras fases da vida. Das outras fases, né? A Enfim, Pri, ó, pra gente, para quem curte astrologia aí, ó, Sol em Peixes, tem uma lua em Aquário,
e um ascendente em Áries, né? Então, uma pessoa que vive das emoções, desejo de liberdade, vamos por assim, para Aquário. Quem é aquariano que está aí? Um desejo de liberdade, que eu acho que esse, de repente, isso fala da sua infância, né, Pri? De Total. adolescência é a hora de soltar, né? Ah, a Cris falou para você ligar o computador. Não sei se dá para fazer isso. Ligar o computador só para você ver a imagem. Você deixa o computador sem Ah, som, não sei. eu não consigo porque, olha, a gente falou de infância, né? Eu estou na casa dos meus pais hoje, Ah, assim, eu estou sozinha, que eles não olha! estão aqui. Mas eu tive um problema de luz essa semana em casa e eu estou sem luz em casa. Então eu estou só com o celular aqui. Eu estava até com o tablet, se eu soubesse eu podia ter feito, mas eu teria que instalar o Instagram. Ah, Então bom, entendi. dessa vez ainda vai ser assim mesmo, no É, escuro, vai assim. ser no escuro. Mas Mas tudo bem, a gente está mas, se Cris, valeu escutando. pela dica. A próxima a gente já sabe, então, deixar o outro equipamento ligado só para ver a imagem. Perfeito. Obrigada pela dica. É, foi uma boa ideia. E daí, depois da adolescência e tudo mais, né, Pri, vem a parte profissional. Conta pro pessoal, quando que começou, assim, a brotar esse desejo? Bom, a música tá na tua vida desde a infância, né? Eu lembro da tua mãe com um gosto musical maravilhoso, da tia G, né? E aí, me conta um pouquinho aí, e conta para quem não sabe, né? Mas é gostoso te ouvir sempre, novamente. Sim, Conta você um estava falando da pouquinho infância. da Você estava falando da vida infância. profissional, né? Ah, Você estava falando da infância, da música. Que engraçado. Quando você falou de infância, me veio uma música na cabeça. Me veio ótimo. aquela música que eu acho que era do Balão Mágico. Ah, Aquela. Eu vivo sempre no mundo da lua. Tenho alma muito de bom. artista, né? Me veio essa música, engraçado, você falando da infância. A questão da liberdade é exatamente o que você falou mesmo. E aí, então, vamos puxar lá da infância, né? Pelo interesse, né? A música realmente abre um mundo diferente para mim, assim, né? Uhum. É, eu me interesso. Vou falar um episódio da infância, uma coisa interessante da infância, assim. Ótimo. Eu tenho uma memória muito forte de que, assim, de sempre gostar de ouvir discos, assim. Uhum. Eu lembro, assim, que o cômodo da minha casa, que era preferido, era a sala, e na sala tinha uma saletinha ali, que ali ficavam os discos, né? Assim, aqueles equipamentos de som, né? Que a gente tinha aquelas caixas grandes ali, né? É, E eu parecia ser lembro, tão melhor. não é? Não, e era, de fato era, Era, né? né? Você pode De, falar. de fato, até hoje na minha casa, né, na minha sala, assim, eu tenho o som ligado naquelas caixas que são mais antigas, assim, porque Uhum. aquele som estéreo das caixas, realmente, assim, isso ainda é insubstituível, assim, né, essas caixinhas que a gente tem Bluetooth e tudo mais, esse som é bem diferente, né, tinha uma ambiência, né, então é diferente. Mas eu lembro disso, isso que você falou, né? Assim, realmente a minha casa era uma casa muito recheada, assim, de discos, livros, né? E eu lembro dessas Uhum. coleções, assim, as coleções da MPB, que meus pais tinham uma coleção da MPB, e eu gostava muito de ouvir, né? Eu pedia para os meus pais colocarem, assim, às vezes discos e tudo mais. E, Uhum. e uma memória da infância, né? Eu me lembrei do meu avô agora, né? Que meu avô, eu Olha. lembro que o interesse pela música, eu tinha essa coisa da música, e um dia meus pais compraram uma televisão, sei lá, ou algo do tipo, e veio aqueles isopores, sabe, que prende a televisão, assim, e aí eu Lembro. É. resolvi pegar uma colher de pau, assim, e eu montei um violão de isopor. Então era uma colher de pau. Primeiro eu desenhei, assim, as cordas do violão, depois eu fui aprimorando, né, fui puxando um elástico, fazendo algumas coisas assim, mas isso devia ser uma sexta-feira à noite, assim, era comum o meu avô ir em casa, né, o meu avô, pai da minha mãe, mas ele em Uhum. casa às vezes tomar um vinho, comer alguma coisa com os meus pais, ele ficava lá tomando vinho com meu pai e tal, e eu lembro muito de ter esse violãozinho e cantando músicas, e eu lembro do meu avô falar uma coisa que hoje eu percebo que isso é uma característica, assim, né, de lembrar muito de letras de música, assim. E ele fala assim, Oh. nossa, essa menina, né, assim, quantos, eu devia ter, sei lá, uns 7 anos, não sei. Uhum. Ou menos, não sei. E eu ficava cantando as músicas, ele se admirou com isso. Falou, como você sabe tanta letra de música, né? E ali começou o interesse. Eu ficava com essa coisa do violão. E aí um dia o meu pai pediu para minha mãe. Minha mãe trabalhava no centro de São Paulo, né, na Rua Uhum. Direita.
E um sim. dia ele estava indo buscar a minha mãe no trabalho e ele ouviu no rádio que tinha uma promoção no Mapping de violões. E ele Aham. pediu para minha mãe ir até lá e comprar um violão. E a minha mãe comprou o violão. Ela falou, para que você quer um violão? Não, compra um violão. E aí eu ganhei esse violão de presente, né? Ele ficou ainda ali guardado, ele ficou guardado em cima do maleiro, assim, pegava, ele brincava. Tinha aquelas revistinhas de banca, né? Que a gente, Nossa, verdade. não é? Tentava tirar, né? E ele Isso. ainda ficou ali guardado, o violão. Eu tentei até que eu comecei a fazer aula, né, com a Maria Luísa, né, que era a Ah, nossa professora, a irmã você Catarina, me levou, né? você me levava sempre para música, né? A gente fez, aliás, a gente teve vários professores em comum de música, né, tá? É, Desde a Maria é verdade. Luísa, depois a Juliane, nós temos aula de canto uma época juntas, depois o Souza Lima, Isso, a né? Rose, A Rose, é, o Yeller, né? Muitos professores em comuns, assim, né? É, verdade. e aí, ali com a Maria Luísa, né, eu comecei a aula de violão, e aí, assim, realmente, assim, começou a mudar o meu gosto musical, assim, eu tinha um gosto musical meio estranho para uma criança, gostava de bossa nova, gostava Verdade. muito de música brasileira, então tinha um tipo de música que eu gostava de ouvir, tocar, e aí também comecei a me tornar uma investigadora ali dos discos, comecei a explorar mais os discos dos meus pais, né, foi ali que eu conheci o Chico Buarque, né, lembro da experiência de ouvir Chico Buarque, assim. Chico Buarque já era ser. Eu ouvi o Chico Buarque, na verdade, em disco primeiro, quando eu era criança. Então lembro Uhum. lá da banda, que era uma das músicas que eu pedia para meus pais tocar, Sim. colocarem para tocar. Aham. Lembro da Nara Leão, né, cantando, lembro de muita, mas depois teve uma mudança, né, que do CD a gente passou, desculpa, do disco, né, do LP, começou Isso. a vir os CDs, né, e aí É. não é? E aí houve todo um processo de trocar, né? Aí tinha, Nossa, é engraçado a gente falar isso, as grandes verdade. lojas, né? O violão foi comprado no Mapping, né? E aí depois, ali onde era o Shopping Paulista, tinha uma Mesbla, né? Era uma E ali mescla, é enorme, né? É. e vendia CDs. Aliás, eu não sei se já era o Shopping Paulista, uma loja dentro do Shopping Paulista, ou se era Mesbla ainda, mas eu sei que tinha os CDs, né? E aí é Uhum. CDs de coletânea, assim. E aí tinha um CD, tinha uma coletânea do Chico, assim, que eram 5 CDs do Chico Buarque, assim. Cronista, o Amante, o Malandro. E eu lembro, assim, de ficar à noite, sabe, ouvindo aqueles CDs ali. E aí Olha. ali eu tive uma experiência com uma música do Chico em específico, que foi Construção, que foi uma coisa louca, assim, eu ouvi aquela música me causou um impacto tão grande que eu não sabia se eu tinha gostado, se eu não tinha gostado, né? Hoje Foi eu algo entendo isso como diferente de foi. tudo. Foi a minha primeira, acho que, experiência estética, assim, sabe? Quando você tem um Uhum. deslumbramento diante de uma coisa. E dali eu passei a realmente, assim, a virar uma devoradora de escutas e tudo mais, né? Ainda segui tocando violão por muito tempo. E aí a música Uhum. nunca deixou de fazer parte. Né, nunca deixou de fazer Sim, parte. A gente tem milhares de histórias, né? Assim, acho que a gente compartilhou sim. muito. Aliás, as nossas amizades musicais eram muito engraçadas, né? Assim, porque a gente curtia rock junto, aí tinha outros que eram do samba, outros sempre foi muito diversa a coisa, né? E o legal E é que um compartilhava um pouquinho do universo do outro, né? Não tinha essa de não, não vou. Hoje é não, balada samba, amanhã é MPB. O bom motivo, não esqueça do bom motivo. bom motivo, os bares da 13 de maio, né? Os bares a 3 de maio. É, Você era mais difícil carregar você pro samba. Para MPB você até ia, né? Pro samba você dava uma fugidinha, né? até hoje eu dou uma fugida. Mas até que, assim, agora na vida adulta, até acho que, coitada, né? Por minha causa, né? Assim, agora você até que ouve samba, né? Assim, conhece vários sambas, né? Eu agradeço, né? Agradeço por você na minha vida, por me apresentar coisas maravilhosas, né? Eu lembro que você tinha uma coisa com a batida do samba, assim, que você achava que era muito pesado, assim, para você. Você falava, não, Era. Pri, isso me tá louca, assim, e tal. Mas acho que Uhum. depois a bossa nova, as coisas todas, foi possível, né? Ir chegando em alguns tipos de samba, né? Verdade, algo mais clássico, assim, né? Que vem mesmo da bossa, né? Algo que não seja tão. Que talvez tenha uma certa suavidade, acho que eu prefiro mesmo. Sim, sim, né? E aí você, a bossa, jazz, você super gosta, né? Que são coisas que a gente também compartilhou muito sempre, assim, né?
é verdade, Pri, nossa. Mas enfim, vai aí seguindo. Aí assim, tá. Eu cheguei, né? Essa coisa da liberdade é muito engraçado, né? Que a gente tá falando ali da infância, né? Da liberdade, porque Aham, já, né? No colegial, antes do colegial, né? Hoje que a gente chama de ensino médio, né? é, Eu lembro que eu tinha uma coisa que, por incrível que pareça, quem me conhece hoje pode achar estranho, mas você acompanhou isso. Eu era uma péssima aluna, eu era uma estudante, assim, eu era uma pessoa que é, o primeiro colégio que a gente estudou, eu gostava bastante, irmã Catarina. Mas aham, depois a gente saiu, eu fui para outro colégio, eu achava tudo aquilo muito tradicional, tudo muito careta, achava muito estranho estar ali, sabe, assim. sim, E tanto que eu mudo, né? Eu vou para um colégio na oitava série, para um outro colégio mais aberto, assim. aham, E aí, sim, quando eu tenho que ir para o colegial, ali já tinha um incômodo. Eu falava, o quê? Tipo assim, vestibular, passar esse tempo estudando, né, para fazer faculdade e tal. E ali já me deu um incômodo, e aí eu quis buscar uma formação técnica, assim, digamos, né? uhum, Minha mãe me é, ajudou lá nessa tarefa, minha mãe foi lá comigo, né? E a gente acabou descobrindo, tinha duas opções ali, né? Uma era fazer um curso técnico de publicidade, na época tinha, e aí, aham, só que eu descobri um que mais me interessou, assim mesmo, que era fazer um magistério, né? E aí eu adorei, porque sim, era um colégio estadual, né? Assim, apesar do magistério ter 4 anos e não 3, como é o ensino médio tradicional, aquilo fazia aham, mais sentido para mim. E, sim, e eu go- e aí, assim, eu fui para esse colégio, ainda tinha toda a questão, assim, né? Era um colégio estadual, era um colégio perto de casa. Aí a é, gente tem várias histórias, porque depois você foi estudar lá também, né? A gente foi estudar temos, juntas verdade. novamente. Mas eu faço esse magistério, então, e ali eu me descubro já em várias coisas, né? As matérias de psicologia, de Uhum, filosofia da educação. uhum, E eu gosto muito, sigo estudando música por todo esse tempo. Mas ali no quarto ano, é o ano que a gente está fazendo estágio e tal, eu já estou no mercado de trabalho, já fazia estágio, já contratada num colégio. E aham, ali, quando eu estou contratada nesse colégio, dando aula, estudando, tá fazendo muita coisa ali, a música começa a sumir. E ali aquilo me dá um estranhamento, eu falo, não, sem música não dá não, não dá. uhum, E aí eu resolvo que não vai dar para seguir assim na área de educação, né, sem música. É um fato interessante que eu poderia ter ido para uma faculdade de música e ter feito uma licenciatura, mas eu uhum, tinha duas questões, tinha uma questão da música, mas tinha uma questão que não era nem a aula de música, dar aula de sim, música, uhum. nem a questão do Você palco. chegou a dar aula de violão uma época também, né? Você cuidar de É, violão, de teclado, aham, de é, musicalização, né? E aham, assim, eu fui dar aula, a coisa de dar aula é uma coisa louca, assim, porque eu fui dar aula de violão, de instrumento, a um convite que bateu na porta de casa, na verdade. A gente brinca que emprego não bate na porta de casa, né? No meu caso, bateu. aham, Eu tinha uma escola do lado de casa, uma escola de reforço, assim, aham, e a casa era geminada, e acho que a pessoa ouvia eu tocando violão, ouvia eu tocando teclado, cantando. E um dia a pessoa tocou a campainha na minha casa e falou assim: Escuta, você não quer vir dar aula aqui para as crianças, né? As crianças gostariam de aprender uhum. violão e tal. E aí eu falei: Foi pelo som. Foi pelo som, chegou pelo som. Aí eu falei: Acho que você toca bem e tal, você não gostaria de dar aula? Aí eu falei: Por que não? E aí eu comecei assim, e aí eu comecei a dar aula nesse sentido, foi assim que eu comecei a dar aula de música, mas aí eu acho que eu já estava até na faculdade já, Tá, assim, se eu não me engano. aham. Mas e que você também, né, deu aula nesse É lugar porque de artes, né? junto é verdade, porque junto com o magistério você fez o conservatório, foi isso que nós fizemos, Sim, não foi isso? foi. O Foi, né? conservatório, o que foi o conservatório? O conservatório foi muito interessante, assim, uma coisa que eu tenho uma gratidão enorme aos meus pais, assim, é que os Uhum. meus pais, eles sempre me apoiaram em todas as decisões e todas as loucuras que eu queria fazer, né? Sim, Quando eu fui fazer o magistério, eles apoiaram, né? E é, aí, quando eu estava nesse momento concluindo o magistério, eu uhum. percebi que eu precisava seguir com a música. Eu falei, não vai dar para ficar sem música. Bateu tristeza mesmo, né? Sim, nossa, Assim, aquela coisa de a gente fazer, sei lá, banzo, não tinha sentido seguir sem música. E eu falei, não, vou ter que escolher uma profissão que tenha a ver com isso.
E aí, nessa época, eu estudava com outro professor, né, que foi o professor nosso também, né, que é o Jorge, né, se o Jorge Verdade. assistir a gente, aí eu estiver assistindo. E o Jorge ele era um professor muito bacana, assim, né, porque ele tinha muito uma coisa. Eu sempre aprendi a tocar violão cantando, né, assim, desde pequena, a Maria Luísa me ensinou assim. Eu achava muito estranho quando eu fazia aula de violão e não vinha junto o canto, né, assim. Isso era um super desafio, assim, né, então sempre o canto veio junto com o violão. Depois eu fui descobrir que cantar também era bom. É tão engraçado, porque depois que eu comecei a cantar também, aí era difícil se acompanhar no violão. Era engraçado, assim, ou era tocar ou era cantar. Mas isso é tema para um outro momento. Mas eu fazia aula com o Jorge, e o Jorge era um excelente professor, principalmente nessa questão de lapidar o repertório, lapidar o arranjo, a voz, né, assim, tudo. Só que o Jorge era um professor autodidata, né? E ele tinha, e eu já tinha uma noção de teoria musical e tudo mais, já tinha feito conservatório também, mas ele tinha uma linguagem própria musical, né? Então ele, não é? Ele tinha os nomes de acordes inventados e tal, e eu entendi o que ele falava e entendi o tradicional. Mas quando eu achei que eu tinha que ir para uma faculdade de música, eu falei, poxa, ir para uma faculdade de música ou algo do tipo, eu vou precisar fazer um vestibular mesmo mais... algo mais técnico. Ter um conhecimento, e aí eu quis ir para o conservatório, né? E aí eu pedi para o meu pai. Eu falei, aí eu pedi um apoio para o meu pai nesse momento, né? Porque tinha um apoio financeiro também, né? Eu falei, olha, eu acho que o caminho vai ser por aqui e tal. E ele super falou, não, beleza. E aí foi muito legal, porque aí, ao eu ir para esse caminho, realizar aí o meu sonho de seguir musicalmente, e estudar, né, no conservatório, ter essa parte mais técnica toda, pensando no vestibular da faculdade, acontece uma coisa muito legal, porque meu pai que comprou o violão para mim e sempre gostou muito de música, mas não tocava, e tinha essa vontade de tocar violão. Então, quando eu vou para o conservatório, o Jorge segue indo em casa, ele dava aula em casa, ele segue indo em casa, dando aula, mas agora para o meu pai. E é naquele momento... É o máximo, né? Aquele desejo de comprar o violão foi além, né? Aí, olha, você está falando do Freud, ó, Freud explica, né? É. E aí o meu pai começa a tocar violão ali naquela época, olha que interessante, assim. E aí é muito legal, né? Demais. É muito legal. Eu lembro dele fazendo aula, lembro dele tocando algumas coisas, tenho essa lembrança da sua casa. E aí ele começou, né? E aí eu faço conservatório, né? A gente vai para outro lugar que a gente vai estudar junto, né? Você vai para o conservatório também, né? É, verdade. E aí no conservatório... eu resolvo ficar um ano, né? Tem uma coisa interessante, assim, dessa questão, essa coisa, você que gosta das sincronicidades, né? Vamos lá, tem coisas interessantes, assim. Eu faço magistério, e o magistério são 4 anos, né? Então, quando eu acabo o magistério, eu acabo, teoricamente, um ano depois do que acabaria o ensino médio tradicional, né? Nesse meio tempo, eu até chego, quando eu estou procurando o que fazer, eu ouço falar da musicoterapia. Eu chego a fazer um curso de musicoterapia com 2 musicoterapeutas muito bons, assim, um curso de um final de semana, assim, sabe, que introduz o assunto, e eu fico interessada, mas é interessante porque ali era outro momento da musicoterapia, sabe? Isso daí a gente está falando de 20 anos, mais de 20 anos atrás, né? E é inacreditável, mas é. É verdade. Ano 2000, por aí que entrou na faculdade, né? É isso mesmo. Eu tinha uma paixão muito grande pela coisa das canções, assim. Eu lembro de conversando com um desses musicoterapeutas, eu falo isso, e a pessoa fala assim pra mim, fala assim, olha, mas se você curte esse negócio das canções e tal, seu negócio é a psicologia, né, a musicoterapia. E eu fiquei meio desanimada com aquilo, falei, não, mas como assim, tipo, né? E eu falei, tá bom, mas fico meio com isso e tal. E é engraçado, era uma coisa boba, assim, a pessoa falou, porque naquela época ainda havia, sabe, uma separação muito grande, assim, ainda havia pouco desenvolvimento de uma musicoterapia mais psicoterapêutica, assim, sabe, voltada para adultos, como eu venho trabalhando hoje em dia. Você fez a primeira turma, você foi aluna da primeira turma, foi isso? Aí o que acontece? É isso que eu ia falar dessas sincronicidades, né? Aí o que acontece? A faculdade de musicoterapia já existia no Brasil, né? Assim, ela já existia no Brasil desde a década de 70. Existia uma faculdade de musicoterapia, que era a Faculdade Paulista de Artes, a FPA, e a FMU, que é onde eu me formei, estava começando o curso de musicoterapia.
né? Então é interessante porque eu faço no magistério a última turma. É engraçado que o magistério está fechando, assim, tinha toda uma reorganização política de o magistério virar ensino superior. Eu faço a última turma do magistério e eu acabo ingressando no primeiro ano da musicoterapia, na FMU. Né, na FMU, que hoje em dia é a única graduação de São Paulo. Hoje em dia a FPA já não está mais em atividade, né? Mas tem uma sincronicidade doida, assim, que tem essa coisa de tipo, eu estava gostando bastante do magistério, né? Desculpa, estava gostando bastante do conservatório, das aulas ali, a gente fazia várias coisas, coisas até que você fazia comigo, coral, tinha todo dia. A gente fazia à noite, né? Todo dia tinha uma atividade, isso era fantástico mesmo. Sim, a gente ia todos os dias, né, lá, né? Então, assim, e aí eu lembro que teve essa questão, então, de que eu gostava muito, eu não queria parar aquelas atividades, né? E a faculdade de musicoterapia, o vestibular, eu tinha essa dúvida, né, que a pessoa tinha me falado isso, eu falei, será, né? E a faculdade só tinha no período da noite, tanto na FPA quanto na FMU. Aí eu falei, então, falei o seguinte, eu vou ficar um ano parada, vou estudar música e vamos ver o que dá. Nesse meio tempo, eu voltei, acho que no colégio, para pegar o diploma, alguma coisa assim, e tinha uma professora de filosofia da educação, a Cidinha, não sei se você lembra dela, e ela falou assim para mim, não, mas não vai ficar parada um ano, por que você vai fazer isso? Você não quer fazer pedagogia, tudo bem, vai para psicologia, então, não sei o que, tal. E aí eu falei, quer saber? Eu ouvi o conselho dela, isso já era início de ano, assim, sabe? Sim. E eu falei, quer saber? Tinha uma faculdade de psicologia perto de casa, acho que era um Munip e tal, e eu falei assim, eu vou prestar vestibular lá, vamos ver. Se rolar, aconteceu uma coisa super engraçada, porque eu fui para variar, né, a minha mãe, assim, a fiel escudeira ali, né, assim, né, mãe, vamos lá, fui lá, fiz a inscrição pro vestibular, e era uma coisa tipo assim, sei lá, era sexta-feira, e o vestibular era no final de semana. Eu falei, eu experimento, qualquer coisa depois se eu quiser, com outra faculdade, mas sei lá, vou experimentar, né. Thaís, eu sou muito difícil, você sabe, de esquecer horário, assim, se eu marcar alguma coisa, tá marcado, assim, é difícil eu, tipo, esquecer. Eu achei que o vestibular era no domingo. Quando chegou no sábado à noite, eu fui me preparar para o vestibular no domingo, eu fui pegar lá o papelzinho, né, de inscrição e tal, e ali eu olhei e eu vi que o vestibular tinha sido no sábado, eu falei, caramba, perdi a data. Aí eu falei, bom, beleza, você vai ver que isso é um recado do universo, assim, né? Tipo. Não é pra ir, não é ali. Relaxei. Quando chegou no domingo de manhã, eu acordei. Naquela época a gente recebia jornal em casa, né? Eu abri o jornal e tinha um anúncio no jornal, assim. Musicoterapia FMU, turmas agora também de manhã. E foi essa sacada. Eu falei, então agora eu vou. E aí foi isso, né? E aí, assim, fui, me lembro muito bem, assim, dessa experiência, assim, sabe? Tipo assim, eu lembro que, bom, você estudou lá também outro curso, talvez você devia ter isso também, assim, recebi em casa pelo correio, vinha o programa das disciplinas que ia ter, assim, né, no semestre. Assim. Você recebia também do curso de artes, né? Provavelmente, lembro, né? E aí eu lembro de olhar a grade e falar, uau, que legal, só matéria bacana, né? Expressão vocal, isso, aquilo. Eu falei, gente, que legal. E aí foi, né? E aí, assim, fui me identificando, assim, cada vez mais, né? Assim, fui achando meu mundo, assim, sabe? Assim, então, e aí foi assim que eu ingresso, né? Na área profissional, assim, da musicoterapia, né? Assim, e aí vai, né? Assim, e aí foi, né? Eu ia até te perguntar uma curiosidade minha, assim, de como é que surgiu a outra formação, né? Esse seu encanto pela fenomenologia, deixa eu ver se eu sei falar, fenomenologia, né? Pelo existencialismo. Como é que foi isso, Bri? Como é que você foi encaixando aí? Olha, isso foi aparecendo, Thaís, isso veio vindo ao encontro de um desejo, né, que eu acho de uma coisa que você falou lá no começo, né, da infância, da questão da liberdade, assim. Sim.
havia um incômodo para mim, muito grande. Assim que eu acabei a faculdade, né? Eu já faço uma especialização, né? Eu fui fazer uma especialização na área de saúde mental, em dependência química, né? E nessa especialização acontece uma coisa muito legal. Era na Unifesp e era um curso muito legal, porque tem uma coisa sobre histórias das substâncias e tal. Mas ali, apesar de ser um lugar, né, Escola Professora de Medicina, né, ter uma questão, uma perspectiva bem, digamos assim, biomédica, é interessante porque um dos psiquiatras, bom, os 2 psiquiatras que conduziam o curso eram maravilhosos, assim, eram vários professores, mas o curso tinha 2 psiquiatras que conduziam, e um deles era um professor, né, que ele só trabalhava com estudos de caso, assim. A questão dele era a primeira hora da aula, e ele trazia, então a gente trazia casos que a gente atendia, ou que a gente atendeu, tal, ou que tivesse contato, e ali a gente apresentava esse caso, e ali já era uma perspectiva fenomenológica, assim. E ali eu fui muito gostando daquilo, né, assim, eu fui me interessando foi muito. Ali que... Ali foi onde começou. Na verdade, assim, olha que interessante. Ali foi onde eu fui identificando a fenomenologia. Tá. Mas ali era uma psicopatologia fenomenológica que ele fazia, né? Depois eu fui fazer um grupo de estudos com ele. Teve uma frase que ele falou que era hoje é muito famosa essa frase na fenomenologia. Eu carrego comigo muito isso, que a frase é a seguinte: explicar não é compreender. E esse é um incômodo que eu sempre tive, principalmente em relação às teorias musicais e tal. Todas as teorias, toda vez que você lia um livro e explicava, né? Assim, porque a música age no cérebro assim, assim, assado. Todas as explicações causais eram interessantes, mas me causavam um certo incômodo, que eu falava, isso não é experiência, né? Isso é uma explicação da experiência, mas não é experiência. Então, eu sempre tive isso sempre me acompanhou. E eu fui entendendo essa questão do explicar não é compreender. E aí eu fui indo, e é muito engraçado, porque assim, as coisas foram se integrando. Depois, quando eu fui fazer o mestrado, eu acabei fazendo uma pesquisa fenomenológica, né? Que era investigando a experiência musical, e aí eu fui, ali eu fui estudar o Merleau-Ponty, tinha uma professora que trazia a questão do Merleau-Ponty, mas eu já tinha estudado o Merleau-Ponty na faculdade com um outro professor e tinha achado interessante, uma matéria que a gente tinha de psicologia da encantado. E aí, você falou do existencialismo, né? É interessante porque, assim, o Sartre, a Simone de Beauvoir sempre me interessaram. Mas eles sempre me interessaram enquanto figuras históricas, assim. E eu gostava da literatura, das coisas. E é como se todo caminho que eu fosse, as coisas que me interessando, num primeiro momento, eu não tinha ideia que que o Merleau-Ponty que eu gostava era interlocutor do Sartre, entendeu? Ou da Simone de Beauvoir. Então, assim, foram aproximações por autores, assim, sabe? Que eu gostava, e que isso foi indo, e isso foi indo durante toda a minha trajetória, assim, profissional. Assim, mesmo na musicoterapia, eu tive uma configuração muito legal, assim, porque logo Beijinho, que Elis. Que bom que você está aqui. Logo que eu me formei, eu tive uma configuração, assim, sortuda mesmo, assim, eu gostava muito do que eu fazia e tal, e logo que eu me formei, eu voltei para o magistério, de certa maneira, eu comecei a dar aula, né, então eu dei aula primeiro na especialização de musicoterapia, depois eu comecei logo, eu me formei em 2004, 2005 eu estava já dando aula na pós-graduação, né, ainda com outros professores, convidada, porque eu estava fazendo especialização. Em 2008 eu estava na graduação, já dando aula mesmo na graduação. E aí, ali, né, eu fiz um percurso longo, então dei aulas de diversas disciplinas e tal, e aí eu tive que estudar várias teorias da musicoterapia. E eu percebia que aquelas que me interessavam particularmente, sempre tinham um viés, assim, que era mais existencial, mais fenomenológico, mas era muito difícil identificar, assim, aquilo, sabe? Essa perspectiva que eu venho pensando, a musicoterapia, uma perspectiva mais existencial e mais fenomenológica, ela está presente em algum nível na musicoterapia, mas ela está presente muito mais a partir de uma perspectiva mais humanista do que existencial, né? E eu demorei muito para perceber isso, assim, isso foi preciso de um certo estudo, né? E isso veio principalmente, assim, como estudo mesmo, como assumir a fenomenologia, né, essa perspectiva existencial, isso é até mais recente, né? Isso vem
Principalmente, eu acho que nessa época da pandemia mesmo, assim, eu já estudava, já tinha ali muito interesse e tal, mas é engraçado, né? Eu De novo, conheci o Merleau-Ponty por você, lendo o seu trabalho junto com o vô, uhum. lendo o seu trabalho de mestrado. Engraçado, assim, né? Porque aí o que aconteceu, assim, foi isso. Assim, quando veio a pandemia, Uhum. eu comecei a estudar mais essas coisas, e aí, por causa da pandemia, engraçado isso, né? Porque eu já tinha procurado em São Paulo alguns lugares para fazer cursos e tal, mas eu ainda não tinha achado o que eu queria exatamente. Aí, com o negócio da Assim. pandemia, teve essa questão dos cursos online, né? É. E aí foi muito legal, porque tinha uma pós-graduação que tinha professores do Brasil inteiro, e aí eu fiz 2 especializações, né? Agora, de 2020 para cá, 2019, 2020 para cá. 2020, foi já com acho que um pouco antes da pandemia, na verdade. Bom, enfim, 2020 para cá, vamos considerar. E eu fiz uma especialização em psicologia clínica fenomenológico existencial. E aí, nesse mesmo lugar que eu estava fazendo essa especialização em fenomenologia clínica, fenomenológico existencial, eles abriram um outro curso que eles chamam de psicanálise existencial, né? Que seria a perspectiva do Sartre, assim, né? Como o Sartre vai pensando essa questão da psicologia. O Sartre foi um filósofo que pensou muito essa questão da psicologia, né? E ele vai dialogar com o Freud aí, né? Ele vai dialogar muito com o Freud, assim. Ele afronta, né? Ele afronta o vô. Ele é pronto. Freud. Porque ele não contesta, é muito interessante porque ele vai trazer essa perspectiva fenomenológica, de certa maneira. Ele não contesta a questão da psicanálise, do Freud. Não é a questão do método de investigação, claro, mas é a questão da sistematização do inconsciente, assim, sabe? Essa questão de atribuir ao inconsciente uma estrutura, né? A tornar isso, de certa maneira, um método meio que científico, assim, sim, né? Então, isso vai ser onde ele vai bater, né? Porque a fenomenologia, essa ideia de a gente voltar à experiência mesma, né? De suspender os pressupostos e tudo mais. E então ele vai trabalhar com esse registro, com esse conceito também na psicologia. Ele vai trazendo isso. E aí ele começa esse curso do Freud. E eu vou fazer esse curso da psicanálise existencial, digamos aí, né, da formação sartriana, meio de interesse mesmo, assim, sabe? Falei, nossa, que interessante. Curioso tudo isso, vou me aprofundar. Essas obras psicológicas do Sartre, assim, sabe? Eu gostava da literatura, eu gostava de Simone de Beauvoir, eu gostava das coisas. Falei, olha, acho que vai me acrescentar. E no fim, eu adorei, achei incrível, né? Eu não trabalho só com referencial sartriano, né? Aliás, porque acho que isso é uma coisa importante a dizer, porque uma diferença quando a gente usa a abordagem, a perspectiva fenomenológica existencial, ela não é uma... a psicologia, né, vai trabalhar, linhas da psicologia vão se apropriar um pouco disso, trabalhar com isso, mas isso não significa adotar uma teoria e seguir uma teoria. Né? Assim, isso significa usar isso particular ao pensamento, né? É diferente, né? Então, assim, são noções que são trazidas ali, são usadas para a gente pensar, particular o pensamento, né? A ideia não é ser um sartriano, um merleau-pontiano, né? É um registro, lógico, precisaria de mais tempo para explicar aqui, mas é um registro um pouco diferente. E aí, cada vez mais eu vou me reconhecendo nesse lugar, e aí eu vou entendendo as perspectivas históricas também, eu vou entendendo porque o meu estranhamento na musicoterapia, né? Porque todas as perspectivas em musicoterapia que me interessavam, elas tinham esse pezinho na fenomenologia, mas elas tinham um pezinho mais, às vezes, na sociologia, numa perspectiva mais ecológica, ou tinha uma perspectiva na psicoterapia, mas uma perspectiva mais humanista, e aí eu vou compreendendo que tem esse caminho existencial, que é um caminho, digamos assim, diferente na musicoterapia, porque quando a gente trabalha com método fenomenológico, a gente trabalha com aquilo que aparece. Então a gente não está propondo de saída nada.
Entendeu? Tá. Então, por exemplo, quando eu vou trabalhar com a experiência musical das pessoas, eu não faço um planejamento de falar, vou usar a música assim, assim, assado. Ou Uhum. vou usar a música, né? Então, assim, é uma construção de pensar a partir do que eu venho chamando de uma dimensão musical da existência, né? Como que a música se alinha à vida das pessoas, né? E como que essa música, como essa experiência musical vai permitir que a pessoa se perceba a si mesmo, Sim. ou ela viver melhor, ou ela existir melhor, né? E aí eu vou percebendo muito isso, cada vez mais eu vou percebendo, né? Assim, há uma proposta, né? Também eu acho que também isso é um pouco antes, isso é em 2018, assim, quando eu já estou muito nesse caminho, assim, já arrumando para esse trabalho com adultos e tudo mais. Uhum. Em algum momento vem um nome poético para esse trabalho, né? Assim, que eu chamo ali de mapa da escuta, né? Sim. O Aham. mapa já vem em forma de poesia, praticamente, né? Porque já vem com um acróstico pronto, que Sim. mapa música, é M de música, né? A de Aham. arte, P de poesia e A de afeto, e da escuta. Fantástico, é. Uhum. Então a ideia eu vou percebendo ao longo do tempo. Isso não é fechado até hoje, não. Isso vai Claro, vai não se se fechando, vai se transformando, vai. abrindo, na verdade, não é se fechando, porque cada vez vai ganhando outras camadas. Mas, assim, eu estou dizendo isso porque, assim, a fenomenologia, de alguma maneira, sempre já esteve, assim, sabe? E é muito Uhum. interessante porque vai voltando e eu vou me reconhecendo, me reconhecendo, me reconhecendo nesses lugares cada vez mais. Então, esse trabalho, né? Então, e percebendo isso, a fenomenologia, quando a fenomenologia vem especialmente nesse último AI, no A de afeto, assim, porque eu entendia quando veio música, arte, poesia e afeto. O afeto, num primeiro momento, eu entendi assim como uma coisa assim, sabe, como uma coisa mais afetuosa mesmo, como a importância de um acolhimento, a importância de um modo gentil de se fazer terapia, sabe? De um modo Verdade. Uhum. acolhedor, de um modo a respeitar as experiências e tal. Mas depois eu fui entendendo que esse afeto tinha a ver com a questão desse pré-racional, desses afetos que vão Uhum. mobilizando a gente, sabe? Assim, que é esse muito campo da fenomenologia, que ela vai olhar para a experiência, né? Toda a teoria, toda a racionalização, a verbalização, ela já vem pós uma experiência, né? Ela já vem já uma organização disso, né? Tem algo ali que é mais originário, assim, né? E acho que aí a gente poderia, a grosso modo, usar essa palavra dos afetos para falar isso, né? Esse Sim. campo que é emocional, né? Que não é Uhum. necessariamente um campo racional, né? Que é esse mundo ali que a gente está lidando muito no universo da terapia, né? E aí, Verdade. por um lado, a música e a arte, ela permite a gente entrar nesse lugar, assim, de uma maneira Nossa, incrível, né? Então, fantástico. Não, é verdade. A música, eu acho, eu sempre te falo que eu acho que é algo fortíssimo para entrar nesse sim, mundo consciente, né? Que é esse lugar. a arte, eu brinco, a gente fecha os olhos, a música a gente não fecha os ouvidos. Ela nos invade quando você vê, já foi, já está no campo das emoções ali, já está falando com o nosso íntimo, né? Uhum. Sim, total. E agora, uma coisa que é interessante, que eu percebo que o mapa da escuta ele vai configurando um certo público, né? É uma proposta para qualquer pessoa que queira Aham. passar por esse tipo de processo, né? Assim, mas o público normalmente já tem um interesse forte por música, uma E vivência musical ou você artística, ou gosta, a música faz parte, quer dizer, faz difícil parte. alguém que não faça parte, a música não faça parte da vida. Mas é uma pessoa ali que já tem aquela, né, ligação com a música forte, né, Pri? Exato. Você sabe o que eu Uhum. tenho compreendido, assim, ao longo desses últimos anos, assim? Claro, eu acho que as pessoas têm interesse, então vem para musicoterapia por esse nome, mas eu tenho Uhum. percebido um registro, um lugar, assim, que tem um lugar que as pessoas têm me relatado isso ao buscar o mapa da escuta e a fazer o Uhum. processo, assim. Muitas pessoas chegam a mim e falam assim, tratar desse campo da existência, né? Eu estou chamando assim campo, as pessoas não falam Tá. desse jeito, né?
Mas falar da minha musicalidade, falar da música, falar da minha relação com a música, isso eu não consigo alcançar no meu processo psicoterapêutico. Então, eu vou entendendo que, assim, que o artista, a pessoa que tem essa ligação com a música, ela tem uma relação diferente, assim, sabe? Aquilo é vital na vida dela mesmo. E, por incrível que pareça, nós temos poucos lugares particulares falar sobre isso. E isso está baseado numa série de preconceitos que a gente tem, inclusive teóricos, assim, né? A gente vai ouvir muitas questões, assim, como, não, experiência musical é algo que você tem, não se fala de música, né? Inclusive, nesses estudos esses anos todos, eu precisei quebrar muito a questão musicológica mesmo, assim. Existe um campo de estudo, quando a gente vai estudar música enquanto arte, de uma certa abstração musical, ou de uma música pautada numa estruturação musical, como se tivesse um sentido próprio que está na obra musical e não na experiência da pessoa, né? Então, como se tivesse modo certo de analisar uma música, né? Isso é muito comum no meio musical, né? E a proposta do mapa da escuta é falar, não, o que me importa é a sua experiência, você que está aqui diante de mim, né? Assim, ou diante de um grupo, ou diante de mim, é valorizar a experiência da pessoa, né? Não importa se a pessoa tem conhecimento musical ou não tem, não importa se ela com gosta. liberdade para isso, né? E esse território é muito difícil, Thaís, assim, porque assim, as pessoas têm uma série de coisas, mas eu não sei música, ou eu sei música. Já chega assim, né? Músicos é o contrário, assim, ter que quebrar essa coisa, assim, análise musical primeiro, né? Eu tenho achado interessante, porque às vezes músicos, um público assim que chega, né? Músicos que estão trabalhando com música, mas sentem que a música perdeu o sentido na vida deles, entendeu? Vamos supor. Que a música é um trabalho. E que aquela dimensão é algo lógico com a música, talvez. Exato, né? E aquela emoção, a coisa, isso não está sendo poética. Exato. Inclusive na musicoterapia, viu? Inclusive na musicoterapia, sim, musicoterapeutas que trabalham com musicoterapia por um mercado de trabalho que hoje em dia tem muita demanda, assim, que é uma perspectiva muito mais comportamental, né? E as pessoas trabalham nesse campo e sentem que ali fazem um bom trabalho, e fazem um bom trabalho mesmo, que tem muito resultado, eficiência, eficácia, de acordo com os padrões ali que estão sendo propostos, né? Uma coisa mais direcionada, mas que a pessoa sente que a musicalidade dela está sendo totalmente perdida, assim, entendeu? Ela entende que aquilo é uma outra questão. E aí, assim, então tem esse público, assim, eu trabalho muito com musicoterapeutas em formação, ou musicoterapeutas, né, que vêm trabalhar a própria musicalidade, a própria relação com a música, né? E aí eu não estou falando necessariamente do terapeuta, do musicoterapeuta. Alguém falou que a carapuça está servindo lá, ó. Olha, eu sei bem, olha, é difícil, né? Porque assim, quando eu estou falando dessa musicalidade, dessa relação com a experiência musical, eu não estou falando necessariamente, embora esse trabalho esteja presente, já teve muito presente, está presente ainda hoje para mim, o trabalho de supervisão, né, um trabalho que ainda é mais vinculado à área da educação, da musicoterapia, mas não é necessariamente desse lugar que eu estou falando. Eu estou falando das próprias experiências das pessoas com a música, o processo terapêutico delas, né? Porque é nesse manejo também das experiências delas que isso vai fazendo com que ela possa articular os projetos de vida dela, sabe? Assim, profissionais ou não, né? Assim, então isso é muito, e aí é muito interessante, porque eu tive que ir descobrindo um jeito de trabalhar que num primeiro momento era muito difícil, que não estava muito presente no campo da musicoterapia, que era trabalhar bastante com o verbal, né? Isso eu acho, isso que você falou, acho tão importante. Porque aqueles grupos que você estava fazendo, tá? Que eu espero que você volte logo mais. Eu não sei. Nossa, era uma delícia ter com quem falar sobre música. Eu até agradeço, né? Porque eram musicoterapeutas e vocês me aceitaram. Então, assim, nossa, que delícia ter com quem falar sobre música. Porque é o que você falou, de repente conversar com os amigos que são músicos é algo técnico, é diferente, né? Ou de repente com quem não saiba talvez nada sobre música. Talvez seja mais interessante até quem não saiba nada sobre música do que com o próprio músico, né? Então, isso faz uma diferença. E às vezes, trabalhando ali no grupo, a gente atingia um lugar que na terapia pessoal não era possível, né? Sim.
Sim, Uhum. assim, a questão básica, a ideia principal básica, assim, que eu venho perseguindo, que eu venho trabalhando, é um conceito meio audacioso, assim, mas eu acho que é super pertinente. A musicoterapia está aí para embasar isso. Outras áreas do conhecimento também ajudam, né? Como você falou aí, a fenomenologia, a sociologia, a filosofia, a própria neurociências, né? Todas É, as áreas que vão estudar falou a da música. neurociência, o Agui colocou aqui, o Agui está estudando também enfermagem. Em São Paulo, um shopping fez um trabalho com música no mês de setembro. Ah, acho que ele me mandou até, super legal. Verdade, sim, importante para a saúde mental, né? Fora do mês de setembro amarelo, né? Uhum. Mas a música, eu brinco, a música salva, né? Muita Opa! questão também. Uhum, Né? total. A música acolhe a gente, né? A relação com a música esse Ela foco trabalha une, nessa. né? Ela A música é uma das únicas coisas que a gente, ó, vamos pensar assim na própria questão da experiência musical, né? Tem algo, tanto no fazer musical quanto no escutar musical. E eu tenho trabalhado cada vez mais com essa relação da escuta musical mesmo. Uhum. No processo do mapa da escuta, claro, as pessoas tocam, as pessoas cantam, mas a minha área de interesse de pesquisa, né? Eu tenho muito esse interesse da relação da escuta, né? Sim. E a relação da escuta num sentido de que a relação com esses artistas, a relação com o repertório que a gente escolhe, né? Você falou da fenomenologia, uma coisa que a fenomenologia me trouxe foi uma possibilidade de estudar isso a partir da experiência, e não a partir da explicação. Por exemplo, eu tenho desenvolvido vários projetos, né, vinculados à questão das canções, né? Uhum. E a questão da canção era uma coisa que me incomodava muito em relação às teorias, porque a canção está presente o tempo todo na vida humana, né? Nossa. E também na Uhum. musicoterapia, né? Se a gente for pensar em questão do Brasil, né? Bom, a gente primeiro que a gente tem uma cultura riquíssima de música popular, né? Os Verdade. cancionistas do Brasil são uma coisa incrível, assim. Não trabalho só com música brasileira, né? Mas estou falando aqui para falar, né, de uma música que está no nosso idioma, né? Da música que a gente está ouvindo o tempo todo, né? Uhum. E toda vez que a gente, na própria musicoterapia, quando a gente ia ali, sempre assim, separa o discurso musical, separa, texto, é a parte musical, e analise e junta. Cara, quando você faz isso, já acabou com a experiência. Essa análise, claro, é bem-vinda para a gente compreender o discurso musical, compreender o que está ali. Mas eu estou Uhum. interessada no que está acontecendo com o paciente no momento cliente, né? Ó, você vê, até hoje a gente usa essas palavras, paciente, para mim, não faz o menor. Eu sou. Até me entendo a musicoterapia como uma profissão da área de saúde, mas a Uhum. saúde no sentido expandido. Ela Sim. pode ter essa saúde biomédica, como tem vários musicoterapeutas trabalhando nessa Uhum. linha, mas a minha orientação, o paradigma não é esse, né? Assim, o paradigma é mais existencial, é mais sociológico, Sim. filosófico. Então, não é um paciente, né? Assim, Uhum. até isso muda já na relação, inclusive, né? Porque assim, eu não estou ali para Eu avaliar e lembrei da propor doutora nada Nise. e direcionar. Não, a Nisa é incrível, né? É o cliente. Não, não é, ninguém é paciente aqui, é tudo cliente. O que é um outro termo horroroso também, né? A gente tem uma dificuldade, porque Esquisito. o cliente, a gente cai nesse lugar da prestação de serviço, e o terapeuta não é um É. prestador de serviço, cara. Assim, se a gente se colocar nesse lugar de prestador de serviço, acabou. Uhum. Porque, assim, claro Uhum. que a gente trabalha, tem todas as regras, né? Uhum. É um negócio, claro, né? Sim. É a nossa profissão. Mas, assim, nós não somos um prestador de serviço. Nós Uhum. desenvolvemos uma relação, né? Se É o paciente verdade. está na G com a gente, né? Olha, o paciente, de novo, ó. Se a É. pessoa, o cliente, está com a gente nessa relação de prestador de serviço, é, o processo já não acontece, É. entendeu? Aquela relação profunda, né? Aquela relação terapêutica. O que eu tenho a oferecer Uhum. à pessoa é a minha escuta, é o meu diálogo, é a Uhum. minha atenção, Uhum. é esse foco, essa experiência do processo terapêutico. Isso é uma coisa importante também para a gente dizer. A música está falando dessa questão, né, até para amarrar um pouco do que eu estava falando ali, Sim. da questão da análise musical, do que a fenomenologia foi me trazendo. Ela foi me trazendo, permitir trabalhar a partir da experiência mesmo, né? Assim, Uhum. então, quando eu olho pelo campo da fenomenologia, eu vou podendo entender a experiência, seja essa experiência como aparece. Então, se a pessoa Sim. escuta essa música, que tipo de relação aparece ali?
é imaginativa, é uma relação emocional. Que tipo de relação, né, que ela desenvolve ao fazer música, né? O que a gente está falando que é esse diferente, né? O que é diferente Uhum. do musical do verbal, por exemplo? Sim. Primeiro, fazer música junto. Vamos lá, né? Vou falar tanto do É. fazer música quanto do escutar música. Fazer música junto. É muito louco. Quando a gente está em grupo e a gente canta. Quando a gente está num grupo e a gente canta todo mundo junto, nós estamos cantando É. todo mundo junto. Sim. Você não está cantando sozinho. Você está Uhum. cantando com um monte de gente. Se a gente falasse, seria impossível. Se todo mundo fala junto, vira ruído. É. Se todo mundo Verdade. canta junto, é outra experiência, né? E é muito legal que às vezes a gente está cantando junto e está trazendo para junto disso, desse momento do canto, outras pessoas de outras épocas, né? Nossa, Quem compôs essa verdade. música, Uhum. né? Então, olha quantas relações tem envolvidas, tem uma ecologia aí, né, de relações que estão envolvidas, que todas essas relações são passíveis de se trabalhar, sabe, na musicoterapia. A relação com Não, esse isso que intérprete. você fala de dimensão de tempo mesmo, né? Realmente, né? Você está no presente, cantando algo com alguém, algo que já foi composto em sei lá que ano. Sim, Muito louco isso mesmo. pois é. E aí, como que é ouvir isso, como é sentir isso, né? E isso quando a gente está fazendo música junto. Então já é completamente diferente fazer música junto, é uma outra experiência, né? Diferente do verbal. E na escuta também. Na escuta, a gente tende a não, né? Como que é? Basta você pegar uma música que você ama e colocar um intérprete que você odeia. Como que é ouvir uma música que você ama com um intérprete que você odeia? Né? Não tem isenção. Não, ou você gosta ou você não gosta. Né? E Verdade. aí, então, você sabe que no trabalho do mapa da escuta tem muito isso que vai acontecendo, assim. A pessoa tem que chegar e a gente tem que compreender o que é música. Quando as pessoas chegam com uma visão muito já assim, música é isso ou aquilo, a gente tem que ir desconstruindo isso, assim, a gente tem que ir entendendo, beleza, a música é isso, mas onde mais ela aparece, né? E aí, assim, é muito engraçado, porque aí a música ela começa a aparecer ali mesmo, aparece para mim, né? Então, por exemplo, mesmo no diálogo verbal, vai surgindo diálogos poéticos. Quando a pessoa vai trazendo, me vem canções à cabeça, né? Às vezes eu trago canções para o diálogo, para a gente ouvir. A pessoa, depois de um tempo do processo, é muito legal, porque ela começa a prestar atenção nas músicas que ela vai ouvindo no dia a dia. Música, bom, isso muda a relação com a música depois que começa o processo, né, Pri? Eu tenho uma cliente que ela fala toda vez, ela fala assim, o jeito que eu ouço música aqui não é igual a nenhum outro lugar, né? E eu acho que isso é legal trazer, assim, porque assim, às vezes as pessoas, a musicoterapia, para se estabelecer como profissão, ela foi trabalhando muito com o fazer musical. E aí tem uns certos clichês, assim, sabe? Uns certos jargões, que eu vejo às vezes as pessoas usam muito, assim, para poder, com toda razão, assim, para poder mostrar que o trabalho do musicoterapeuta é um trabalho que exige uma formação, que é um trabalho muito denso, né? Um campo disciplinar. Claro. As pessoas não têm ideia, acham do que estuda um musicoterapeuta, né? Assim, estuda muitas coisas. Para construir aquele saber, é um saber muito transdisciplinar que vai construir, né? Porque, assim, à medida que a gente trabalhando com a experiência musical, a gente está vendo como essa música ela está presente na sociedade, como essa música está presente numa história de vida, né? Quando tem quadros patológicos, assim, se aquilo tem uma influência, a gente tem que compreender o campo da saúde, enfim, tem muita coisa ali presente. Campo externo, né? Como você falou, envolve sociologia, envolve saúde mental, envolve tanta coisa. Tudo. Então as pessoas às vezes falam assim, fazer musicoterapia não é escutar música, não é escutar uma musiquinha, porque as pessoas acham que assim, escutar música eu escuto em casa, assim, sabe? A pessoa pôs uma música pra mim, né? Tem uma coisa de achar que é uma coisa assim. Falar, terapia eu converso com meu amigo. Então, isso é uma besteira, né? Porque, assim, o tipo de relação que se abre naquele encontro não tem nada a ver com a relação que se abre fora daquele encontro. Claro. Primeiro, é um encontro marcado, né, entre duas pessoas, né? Estamos falando de um contexto singular aqui de uma terapia individual, né? De uma terapia individual. É um encontro marcado por uma pessoa que está ali disponível para te ouvir, né? Totalmente aberta ali para aquilo, e ela está articulando com você, né? Ali a sua experiência de vida, o que você está trazendo. Então, assim, o terapeuta não está lá para sugerir,
mudanças, né? Pelo menos não na perspectiva que eu trabalho, né? Eu sei que algumas outras linhas trabalham com coisas mais diretivas, né? A minha questão não é propor nada, a minha questão é que a pessoa possa se perceber, e claro, eu posso dialogar com a pessoa, e eu posso fazer proposições experienciais, a gente pode questionar sobre diversas coisas. Mas ouvir música naquele contexto não tem nada a ver com ouvir música fora daquele contexto, né? Assim, é uma outra discussão que se abre. E é muito legal que ao longo do tempo as pessoas vão ouvindo outras coisas. O que eu quero dizer com vou ouvindo outras coisas? É o que eu brinco da rádio cabeça, né? Nossa, esse da rádio cabeça é o máximo. Eu trago esse termo da rádio cabeça, fica uma indicação aqui, gente. Rádio cabeça é um título de uma música do Francis Haime. E é uma música incrível, que ele fala que a rádio da cabeça toca sem parar, né? E ela toca uns boleros, uns tangos e tal. E eu toca adoro... o que você quer e o que você não quer. Exato, ele fala exatamente isso, toca o que você quer e o que você não quer. E a gente trabalha muito com essa escuta, entre aspas, interna, sabe? Assim, que músicas são essas que estão tocando? E essas músicas tocam o tempo inteiro e as pessoas começam a prestar atenção. A pessoa fala assim, nossa, me veio uma música na cabeça, inclusive abrindo a questão da preferência. Muitas vezes as músicas que vêm não tem nada a ver com as músicas que são da preferência. Mas, assim, essas músicas vêm porque a gente, às vezes, está num mundo que a gente está ouvindo o tempo todo. E a pessoa fala assim, nossa, eu lembrei de uma música aqui, sei lá, do Jota Quest. Eu nem gosto de Jota Quest. Mas, assim, me veio a música e eu acho que tem nada a ver. Mas, ó, como me veio, vamos ouvir aqui? Vamos. E aí, cara, batata, assim, é normalmente aquela música tem de algo, né? Coisa que é muito importante, né? Então, assim, E o que é muito importante, isso pode estar na letra, isso pode estar no jeito de cantar, isso pode estar na parte instrumental, mas assim, eu tenho articulado principalmente nessa questão existencial, também essa questão a partir da letra, mas não é só a letra, porque aquilo não é um texto, aquilo é uma canção, aquela canção tem uma melodia, né? Então, mesmo que a pessoa recite o texto e seja diferente na hora, aquilo foi cantado, escutado por ela, cantado. E tudo isso não dá para separar, isso é uma coisa que é junta, sabe? Então eu tenho trabalhado muito a partir desse lugar de poder olhar para tudo isso sem dicotomia, sem romper isso, sabe? Como que é olhar isso conjuntamente, né? Como que é olhar essa experiência... Né? Sim. Né? E essa ideia de que o próprio cancionista, né? Se a gente for pensar, né, a gente está falando da escuta do encontro terapêutico, que é uma escuta privilegiada, né? Você usou a Simone de Beauvoir hoje para apresentar o nosso encontro, né? Verdade. E a Simone tem uma frase que eu amo, que ela faz uma definição ali por uma mural de ambiguidade, tem uma passagem que ela fala assim sobre sensibilidade. E ela fala assim, sensibilidade não é nada além de uma escuta atenta de mim mesmo, né, e do mundo, né? A gente está escutando ao mesmo tempo. Eu mesmo e o mundo, né? Então isso é incrível a gente poder ter isso. Então essa escuta atenta que aparece no processo terapêutico, essa escuta atenta muitas vezes é o que está nos cancionistas também, sabe? Os cancionistas são pessoas que vão ouvindo situações vividas por eles, por outras pessoas, pelo mundo. Essas experiências passam por eles e eles transformam isso em canção, sabe? Nossa, então eles compartilham uma experiência do mundo que todos nós vivemos. Então, assim, mas eles têm essa sensibilidade, né, Pri, de observar isso e, como você falou, passa ali no filtro e vira canção. Isso é lindo, né? E é louco, isso passa no filtro e vira canção. Não quer dizer que a pessoa vai explicar aquilo, não quer dizer que ela, assim, sabe? Não quer dizer nada disso, mas assim, aquilo chega a gente compreende aquilo e permite que a gente possa articular aquilo, né? E a gente tá falando de um campo poético, assim, então é muito interessante. Deixa eu ver aqui. Que acho que a Elisa escreveu aqui pra gente, ó. Lê pra Por gente. vezes, acordo com uma música. Ai, que legal isso, Elisa, realmente. Quando vou ouvir a letra com mais atenção, por vezes aquela letra está dialogando com algo que eu estou sentindo. Isso é verdade. Isso é maravilhoso o que você está dizendo, assim. Olha, eu vou te falar, Elisa, até antes de ser terapeuta, não, né? Já durante sendo terapeuta, mas assim, isso é uma coisa que eu aprendi a confiar. Eu brinco, eu tenho até nas minhas anotações, eu tenho meu caderninho lá, o pessoal tem um caderninho dos sonhos, eu tenho um caderninho lá, minha categoria, que é Rádio Cabeça ao Despertar, entendeu? Na maioria dos dias eu acordo com uma música na cabeça, e eu já tive experiências, assim, que foram
fantásticas, surreais, assim, sabe? De acordar com uma música, não saber qual que é. O Google ajuda muito hoje em dia, né? Porque a gente pega lá e Não, canta a hoje. melodia. E aí ele fala assim, 70% de chance de ser essa música. E você fala, não, pera, não é essa, é essa, é aquela. Porque às vezes você tem um fragmento, né? É, Às vezes tem um fragmento às vezes eu melódico, não tem a letra, mas tem um para fragmento você, né? melódico. Pra gente ver. Sim, né? E essas músicas que habitam o sonho ali, habitam esse momento de despertar, elas são muito fortes, assim. Elisa, eu vou contar uma experiência, eu tenho uma experiência muito forte. Teve um momento que foi muito decisivo na minha vida, assim, isso foi em 2000 foi quando o Mapa da Escuta já estava nascendo mesmo, assim. O Mapa da Escuta já vinha nascendo, eu vinha de um desafio profissional muito grande, assim, muitas horas trabalhando na faculdade, uma necessidade de uma mudança, né, de várias questões, assim, e tudo mais, e eu precisava assumir esse projeto, né, eu precisava reduzir ali o trabalho, ali não tinha condição de reduzir, era meio que tudo ou nada, assim, e eu precisava ir em direção à questão do Mapa da Escuta, esse caminho que eu venho fazendo hoje, e tudo mais, e eu estava ali no momento, né, inclusive, as articulações das linguagens, né, porque nesse momento eu vou fazer ali um curso de mandalas, de formação em mandalas, por uma própria experiência minha, não para fazer a formação para aplicar para os outros, embora hoje em dia até use no processo terapêutico também, como um recurso, como um mapa também, assim, digamos, né? Mas assim, e aí eu tô nesse processo, fazendo esse curso tal, né? E ele muito, né? E no primeiro dia, acho que do curso, eu vou dormir. E eu acordo no dia seguinte com uma música na cabeça, assim. E era uma música do Supertramp. E assim, eu não sabia que era uma música do Supertramp. Eu escutei aquela música, mas que música é essa? Aí fui, né, cantar, descobri. E era uma música do Supertramp que chama Goodbye Stranger, se eu não me engano. E eu nunca tinha prestado atenção na letra daquela música. Era uma letra em inglês. Por que eu não tinha prestado atenção? Em algum momento eu já devia ter prestado, já ter lido. Mas a música era perfeita, assim, sabe? Ela Traduzia o momento. Traduzia o momento. Ela falava assim, Até como a Gui colocou aqui, né? Reflete o que estamos sentindo no presente, no passado. É isso mesmo, né? Exato. Essa música dizia assim, sabe? Eu entendo o que você me diz, mas eu preciso partir, eu preciso ser livre, eu preciso fazer meu caminho e tal. Nossa, foi uma emoção ouvir aquela música, nesse assim, momento, sabe? hein? Naquele momento eu não tinha mais dúvida, né? E aí foi muito louco, eu falei de articular as linguagens, né? Você gosta das sincronicidades, então vamos lá. Os É um oráculo musical isso aí. Oráculo total. Não, aí eu fui pro curso, segundo dia de curso, e aí, né, com essa experiência, acordei de manhã com essa experiência, né, já certa com essa música, aí eu chego lá no curso e desenho, faço uma mandala, e aí essa mandala, que muitos de vocês conhecem, que é o logo do Mapa da Escuta, né, que a hora que eu acabei de desenhar aquela mandala, eu olhei, eu falei, isso é o Mapa da Escuta nascendo. Né? E dali foi um caminho sem volta, assim. Essa música é tão interessante porque ela tem uma experiência, inclusive, que é o seguinte: tem um solo ali e ele vai acelerando, acelerando, acelerando. E tem um processo muito rápido, assim, da música, de ir acelerando, acelerando, acelerando. E para mim foi perfeito, assim, sabe, fazer essa travessia, passar por esse caminho. Me parecia que eu estava, sabe, correndo assim em direção à minha vida, assim, sabe? Para assim, nascer esse trabalho, né? Para nascer esse trabalho, né? Aí tem tem desdobramentos, assim, porque depois caem outras músicas. Ali é interessante que as músicas voltam, vem outras, né? Mas aí já são outras histórias. Mas e é muito louco que você vê esse campo poético. A gente está pegando os sons, as cores, as formas. Porque nessa própria mandala que eu fiz, que eu soube que era o Mapa da Escuta nascendo, algumas pessoas já me ouviram contando essa história. Eu resolvi transformar ela no logo, porque aquilo tinha muito sentido para mim. E aí, quando eu resolvi transformá-la no logo, uma das pessoas, um colega meu, um amigo, né, o Lucas, né? Posso até falar que o Thaís conhece o Lucas, também o Lucas fez grupos com a gente, né? O Lucas deu aula de yoga pra gente, né? O Lucas, a gente tem a passagem engraçada com ele. Eu vou pular aqui umas partes que meio que juntou, assim, com o que eu ia te perguntar, então... Já era o roteiro, né? Mas na mandala, esse logo várias pessoas me ajudaram, né? Assim, teve logo ficou muito legal. É um disco, né? Uma mandala, um disco, pode ser tanta coisa ali. Teve duas
colegas que redesenharam para virar o logo, né? Que foi a Flávia, a Mariana. Aí a Estela, que está assistindo a gente aqui, depois me ajudou com a letra, a achar a letra ali, né? Que Mas legal. o Lucas tem uma sacada olhando aquilo lá e fala assim, Pri, você já reparou que tem o nome mapa escrito aqui? Eu falei, Lucas, onde tem o nome mapa? Você tá doido? E aí a gente começou a olhar, e ali onde as classes de sol se interligavam, tinha certinho o nome mapa escrito. Olha, que legal. E isso, eu tô trazendo isso porque, assim, isso não é nada mágico, gente. Isso não é uma questão isso é a questão do campo de sensibilidade, do quanto a gente está atento a milhares de coisas que a gente está fazendo e não está nesse plano racional, mental, mas esse lugar está ali, entendeu? E ele está articulando na nossa vivência o tempo todo. E isso é para o bem e para o mal. Porque, assim, aliás, não é nem para o bem nem para o mal, simplesmente é. E quando a gente se dá conta disso, a gente pode articular com muito mais com outros elementos, né? Que a gente chama de intuição, como se a intuição fosse uma coisa que viesse do além. Não vem do além, gente, vem da nossa Bem própria nossa, experiência, né? da Nossa simplicidade, intuição, né? né? Voltando a Simone, né? De Beauvoir, né? Uhum. A sensibilidade como escuta atenta ao mundo e a mim mesmo, né? Então, enfim, nossa, eu falando pra caramba, Thaís, a gente já perdeu todo o roteiro, né? Nossa, Eu falo muito, né? mas adoro, porque aí já, até para mim, adorei saber certas coisas que a gente, de repente, nem conversa no cotidiano. Tô adorando. Não sei Sim. se o Instagram corta a gente, não corta, a gente já passou de 1 hora. Vamos falar sobre, de repente, essa situação engraçada, já que a gente lembra do Lucas? A Thaís tem um roteiro aqui, né, pro nosso divã, né? E eu até falei para ela assim que, apesar de ter visto o roteiro, eu falei, Thaís, eu vim aqui pro divã como vem pro divã mesmo, assim, né? Tipo, já que eu tô aqui, tô num lugar de A gente confiança, né? já falou sobre várias coisas que eu coloquei aqui no roteiro, a gente já. Aí eu tô puxando o humor. Ó, a Carla falou, Pri, minha referência na musicoterapia. Obrigada, Carlinha. Aqui, ó, o humor, ó, trouxe o Jô aqui. O Jô com a gravatinha do Lacan. Mas olha, eu lembro, eu não tô vendo você, não tô vendo os desenhos, mas eu lembro porque quando você fez com a Glaze eu assisti, então eu lembro Perfeito. Eu lembro das imagenzinhas. Thaís, o humor é tudo na vida, né? Assim, Você acha que a engraçado. música ajuda? Você acorda com um bom humor? De repente, se uma noite que você foi ver um show, no dia seguinte você acorda melhor? Já reparou nisso? Claro, né? Show, é o seguinte, cada vez mais eu entendo isso. Tem essa faceta, eu acho que muita gente não sabe, assim, Thaís, mas assim, eu sou a maníaca, eu sou a doida dos shows, né, gente? Assim, eu amo ir em show. Show realmente é um evento sagrado pra mim. Eu tenho uma brincadeira. Você falou de humor, então eu vou falar, tem uma piada que é um humor meio fúnebre, assim. Aquele humor, né? Que é uma piada de mau gosto se isso acontecer, né? Mas assim, de mau gosto pros outros, não pra mim, obviamente. Que eu brinco que eu tenho um devaneio, assim, aquela coisa, como você gostaria de morrer? Tem gente que fala que gostaria de morrer dormindo, né? E eu falo que eu gostaria de morrer num show, assim, sabe? De estar assim no meio de um show, assim, tá sentada ali, ter aquela experiência profunda, num solo, sei lá, aquela experiência estética incrível que você tem, de repente ir embora na onda sonora, assim, né? E aí o pessoal fala, sempre que eu conto isso pra alguém, ele fala assim, nossa, mas coitada da pessoa que ficar, né? Eu falo, paciência, né? Aí vai ser quem acompanhou, né? Aí é quem fica, né? Mas assim, por isso que eu falei que é meio fúnebre, assim. Mas eu me dei conta de uma coisa, assim, né? Porque E embora ouvindo música, não precisa ser talvez necessariamente num show, mas ouvindo música. Nossa, isso é interessante, hein? Até para cuidados paliativos. Sim, total, total. E eu acho que, assim, inclusive quando a gente fala em cuidados paliativos, a musicoterapia tem muito alcance, porque tem horas que não faz mais sentido nada. E o que faz sentido é escutar, né? Assim, é aquele afeto da música, é aquele acolhimento, né? Então, isso faz todo sentido, né? É porque o show, para mim, é uma experiência, você falou, né, do show. O show, para mim, é uma experiência de saúde, é uma experiência de cuidado, assim. Tem uma experiência em show que eu acho que
que, para mim, assim, revigora mesmo, assim, sabe? Assim, Nossa, a verdade, coisa mais né? difícil para mim da pandemia foi não ter os shows. Assim, a Verdade, primeira vez que eu fui num show, nossa. depois que voltou, porque o pessoal fala assim, ah, mas teve um monte de live. Gente, live é live, não é show, entendeu? Assim, Uhum, a uhum. experiência legal eu tive experiências emocionantes, tive. Quando teve a live do Milton, eu me morri de chorar também, entendeu? Nossa, foi A emocionante. foi emocionante, mas assim, a questão de você ver ao vivo, assim, aquela experiência Uhum, focada ao vivo da música uhum, ali, aquilo é uhum. divino, aquilo é maravilhoso, e isso me traz muito, muito bem-estar, assim, sabe? Então essa experiência, né? Eu até falo, né, porque eu gosto de muitos tipos de música, né? Mas eu É. gosto muito de ver. E eu vou muito em shows no Sesc e tal. E eu vou muitos em shows, né, de pessoas mais velhas, assim, né? E aí isso eu me dei Uhum. conta, assim, né? A gente está passando por um período aí que é bem. Muitos dos meus ídolos, né, dos nossos ídolos, né, assim, estão partindo, né? Pela idade mesmo, né? Verdade. Uhum. E aí eu me dei conta disso. Falei, bom, gente, realmente eu preciso atualizar cada vez mais o gosto musical e eu preciso achar artistas novos que me empolguem, não só de ouvir discos e tal, mas me empolguem tanto quanto esses artistas para ir em show, porque senão eu vou ter que morrer muito cedo, né? Então eu pretendo viver mais, assim. Que Então eu estou em bom. busca dos shows dos Uhum. artistas jovens, assim, para eu poder realizar o plano de morrer na onda sonora. Essa eu não sabia, tá vendo? Não, eu fiquei pensando sobre isso, falei, gente, porque assim, né, por inspiração estética, assim, pô, sabe, um show do Chico, um show do Caetano, Fantásticos. né, mas assim, infelizmente, eu acho que o Né? Chico, né, eu gostaria É, que ele vivesse até os na 120, lógica do tempo 130, aí, né? né, mas, né, a gente é isso, nós somos seres, né, mortais, né, É assim, o tempo, verdade. né, e agora, Não a tem como música é fugir uma do coisa, consenso. Uhum. a música é uma coisa, isso é uma coisa interessante da música, né? A música imortaliza, né? Assim, É, isso é muito bonito, assim, né? Porque a gente fica triste, né? A gente dialogou bastante aí, né? Quando eu fiquei muito chocada, né, com a morte da Rita Lee, né? Assim, uhum. da Gal, da Aline de Foi Andrade, perfeito assim, você entrar nesse assunto agora que eu ia te perguntar o que é envelhecer para então, você. né? O Vamos que, falar sobre isso um pouquinho. o que é envelhecer, né? Assim, é interessante, né? A gente tá falando da música, né? Eu vou falar da morte, aí eu vou entrar no envelhecer, assim, porque assim, você vê que é interessante essa coisa do envelhecimento, né? Na música, da morte na música, né? Uhum. Na música, isso é uma coisa que vem aí das gravações musicais, né? Que nem quando a gente falou da Rita Lee. É, A música, a pessoa se vai, mas a obra fica, né? E isso é a obra. vivificado cada vez. A gente continua vivenciando isso, né? E isso transcende, de certa maneira, o tempo, né? Claro que tem coisas de uma construção de uma época e tudo mais, mas aquela experiência é possível ser acessado. Sobre a Uhum. velhice, eu não sei, Thaís, eu não penso muito sobre isso, sabia? Uhum. Eu não penso muito sobre essa questão da velhice. Eu não sei se eu sei falar sobre isso, assim. Eu gostaria de dizer uma coisa da velhice, Uhum. até pensando como musicoterapeuta também, né? Assim, pensando Uhum. até supervisionando musicoterapeutas. A musicoterapia é muito presente, né? No trabalho com a terceira idade, né? Seja a terceira Né? idade mais saudável, mas principalmente na Sim. terceira idade, às vezes já mais debilitada, né? No campo das Eu lembro demências. daquele filme que você me mostrou, que tem aquela questão do Alzheimer. Que coisa linda. Como é que chama o filme, Pri? Desculpa. Inside, a Live Ah, Inside ou Vivas por Dentro, é. né? Se você quiser escrever nos Fantástico. comentários, eu não sei se eu consigo escrever aqui, mas esse filme é Ai, incrível, a Live também não, mas Inside. depois a gente põe, tudo bem. Mas eu queria trazer isso porque eu queria dizer o seguinte, né? Eu acho que a gente tem que repensar como a gente pensa o envelhecimento também, né? É, Porque o é. envelhecimento é uma fase da vida também, né? Uma etapa da vida, né? E às vezes eu vejo as pessoas muito preocupadas em fazerem trabalhos, às vezes até com o público, né? Idoso, né? Uhum. Pensando sempre em é, pensando de um modo muito educativo, sabe? Reabilitar Sim. funções e tal. E claro que tem toda a questão de que pode ser ajudado, uma fisioterapia, a própria musicoterapia, às vezes com memória, com coisa, mas assim,
sabe, lidar com esse período da vida é uma coisa importantíssima, assim, sabe? Talvez Assim, seja um período que algumas pessoas sentem uma densidade e a música pode deixar mais leve. Sem necessariamente falar, vou usar a música para isso ou para aquilo, né? e pode, inclusive, deixar mais pesado, porque, assim, gente, é pesado envelhecer. E por que a gente Uhum, tem que evitar que a pessoa sinta esse sofrimento? Entendemos? Não estou dizendo que a gente vai lá fazer a pessoa sofrer. Mas se a pessoa claro. está em sofrimento, por que não dar voz a esse sofrimento? Por que não dar escuta a esse sofrimento? Por que não deixar ele aparecer e poder trabalhar com isso? Né? Sim. Aliás, acho que isso a música nos ensina absurdamente. Quantas músicas dizem a respeito disso, né? E aí você falou do humor, é legal a gente falar sobre isso, porque eu acho que o humor é sensacional, mas assim, essa ditadura da alegria também é uma coisa horrorosa. Sim. É assim, É, essa coisa, quando a gente pega o trabalho com os idosos, sempre essa coisa, ai, gente, festinha, recreativo, legal, ótimo, vamos fazer festa, mas vamos também conversar, também vamos chorar, também vamos. Que tipo de experiência é possível, sabe? Que tipo de experiência que a pessoa quer, exato. né? Assim, nem tudo é carnaval o tempo todo, sabe? Então eu acho que Pode a ser até musicoterapia tem cansativo, né? eu acho que a musicoterapia tem essa contribuição incrível, né, na questão do envelhecimento, Sim. porque ela vai ajudando a perceber esse afeto, em todas as questões da memória, inclusive até nos quadros de demência, né, as maneiras de estar junto mesmo. Às vezes a pessoa já está demenciada e às vezes ela está muito perdida, assim, deslocada desse mundo presente aqui nosso, né? Mas quando ela ouve uma Uhum. música, as lembranças vêm à tona, e aí é possível um filho estar junto e cantar, né? Uma Nossa, pessoa verdade. estar junto cantando, estar junto nessa experiência, né? Então, assim, eu queria pensar nessa questão da como que a música ajuda a gente a envelhecer bem, né? E Sim, envelhecer bem quer dizer não evitar o envelhecimento, não evitar a dor, claro, claro. né? Uhum. Mas eu tenho um palpite assim que Sendo uma companheira, talvez, a música como companheira. é uma companheira, a música como uma companheira e a música como um canal de abertura de companhia também. Porque, como você falou, né? Todo mundo gosta de falar sobre música. Música é um assunto que interessa as mais diversas pessoas, né? Então, por Uhum. que não estar juntos também na música? Fazer música junto, escutar Sim, música junto, trocar essas experiências, até porque essas experiências às vezes não dizem respeito a nada específico, a nenhuma obrigação, né? Então, a gente está habitando um outro plano ali quando a gente está trabalhando com esse material. E acho que é importante olhar para isso. Às vezes eu acho que a gente vive numa sociedade que a gente ficou muito funcional, assim, sabe? Ai, mas vai reabilitar a memória? Ah, mas isso, mais é aquilo, né? E a gente infantiliza muito a terceira idade, assim, sabe? E isso muito, verdade. eu É acho grave, complicado para a assim, autonomia deles, né? uhum, É sim, verdade. Terrível. né? E Pri, para a gente finalizar, né? Porque está indo embora, o tempo Antes, está correndo. antes que a gravação caia, né? Assim, para a gente Para poder a gente finalizar, finalizar, né? Para a gente não ser derrubado, para a gente poder finalizar, né? Colocar um ponto. exatamente, para a Uhum, gente se despedir, né? uhum. Mas acho que seria interessante você falar o que hoje, de repente, aquece o seu coração. Você pensando nesses problemas, né, que a gente enfrenta aí, que a coisa é densa mesmo, né, que a vida não é só carnaval. Mas hoje, de repente, olhando para as pessoas mais novas, para o presente, para as músicas que estão surgindo. Olha, o que me aquece, assim, é essa possibilidade de ver as possibilidades de a gente existir mesmo de uma maneira é, mais autêntica, se possível, né? É um mundo Uhum. difícil, né? Às vezes, Ou, assim, mas de uma maneira mais agradável, que faça mais sentido. E, e como que, sabe, a música pode ajudar a gente com isso, sabe? Assim, Thaís, assim, é, eu acho que poder trabalhar, sabe, eu tenho uma sensação hoje em dia, assim, sabe, cada vez mais, sempre gostei muito do que eu fiz, assim, da sim, aula, sim, atender, você se doou muito para isso sempre, se eu, doa. eu Uhum, sempre gostei. uhum, Mas uma coisa importante é dizer, é, eu não acredito
nessa questão, assim, de a gente pensar uma dedicação a uma vida profissional, assim, em detrimento de uma vida pessoal ou de uma boa vida, né? Assim, a gente precisa existir nesse mundo, né? Nas amizades, nos Tininha, amores. querida, pera, para tudo, gente. A Tininha, porque se não existisse Tininha, nós não estaríamos aqui. Ah, Tininha eu não tô. é mama. Tininha, a gente não contou das histórias do porão, tá? Só nosso segredo, só. A Tininha arrumava a nossa bagunça, Depois, gente. depois você tem que ver, mãe, porque eu citei vocês, viu? Citei você, citei o pai. Depois, se fica gravado, assistam, né? Isso, se tudo der certo, eu consigo gravar, gente. Vocês vão torcendo. Mas então, vai, tá, para a gente concluir, assim, eu Isso. acho que a importância de a gente poder existir, assim, sabe? Poder ter uma vida que faça sentido, e não só num campo também profissional, assim, né? Eu acho que eu tenho a sorte de trabalhar com algo que eu gosto muito, né? E cada pessoa, você falou de jovens, eu tenho trabalhado cada vez mais com um público, às vezes, bastante jovem, né? E é muito bonito e muito interessante a gente ver o que as pessoas vão se interessando e poder ajudar nessa escuta de um caminho mais aberto, sabe? De usar a arte, usar a música, usar essa escuta para potencializar vivências, sabe? Para a gente poder ter essa liberdade de viver, esse respeito, essa liberdade de cada um poder viver também como gosta, sabe? Como quer viver. Isso não é uma visão individualista, porque assim, não é uma questão assim, mas é como viver nesse mundo, né? O Respeitando desafio, também. né, dessa época. O O desafio desafio dessa época. a gente vem de uma época exaustiva, né? Sim. De excesso de trabalhos, de excessos de muitas coisas, né? De muitas opressões, né? E então, sabe, poder compartilhar essas experiências íntimas, sabe, das relações das pessoas, com a música, com vivências, isso me aquece muito, sabe? Isso faz com que eu acredite que é importante, assim, esse projeto, sabe, de a gente valorizar essa dimensão musical da existência, né? E eu tô falando aqui da música, mas poderia ser a arte, poderia ser a poesia, né? O que tem me Poesia. tocado cada Até vez Elis mais. colocou, ó, vocês são encantadoramente poéticas. Ó quem tá Obrigada. falando aí, ó. Ó a dona Elisa aí. Obrigada, Elis. Então, a gente poder conquistar isso, sabe? Assim, isso é uma luta que eu acho importante, assim, sabe? Que a gente possa Te ter faz espaço. continuar, né, Pri? Faz. E aí, assim, ultimamente tem esse desejo de afirmar isso também, sabe? A partir da relação, não só com a música, mas com as canções, assim. Isso tem me tocado muito, assim, sabe? Eu acho que eu demorei muitos anos para trazer para a linha de frente essa relação, entendeu? Pensando, às vezes, que talvez... Porque trazer essa para a linha de frente não é desmerecer as outras, entendeu? Claro. Mas tem sido muito interessante descobrir coisas e poder articular e vivenciar, né? Eu entendo que esse trabalho, ele é um pouco artístico também, assim, porque o Nossa, modo que a gente está escutando totalmente. música, o modo que a gente está fazendo ali, é um modo criativo, sabe? Assim, há a criação na escuta também, não é a criação só na composição, sabe? Enfim, não sei se era exatamente Não, essa perfeito. pergunta, mas... Abre, né? Tudo abre aqui pra gente. Ai, Pri, eu queria te agradecer pela sua disponibilidade, por essa quinta gostosa, por esse papo. Eu te agradecer, eu que queria te agradecer, né? Fazer uma live, assim, né? Bom, depois que eu tô aqui, eu falo pra caramba, né? Mas eu sempre tive uma certa... Não tem problema nenhum. Não tem. Mas é sempre... Não uma resistência com o mundo virtual, não. Mas ainda não tinha acontecido, não era o momento, assim, né?
Outras pessoas já tinham me convidado, eu achava que não era o momento. Então, assim, fazer essa estreia, de certa maneira. Já fiz outras lives, assim, de palestras, YouTube e Sim, tal, mas fazer sim. essa vivência aqui com vocês, ai, Inês, saudades. É, um beijo, Inês. A Inês acho que Fazer, terminou o curso de arte terapia, né, Inês? Está toda feliz, está toda na arte. que legal, que legal. Então foi muito legal poder fazer aqui, poder estar, né, falando dessas experiências e tal. Achei seu projeto é maravilhoso, assim, do Divã, né, para acompanhar outras pessoas também. É uma delícia estar aqui nesse Lógico. bate-papo. Também Amei estar tinha essa aqui. resistência, né? Que nem você. A Elis me ajudou, a Gleice me ajudou. Elis, você é logo minha próxima vítima, hein? Inês também, né? Então eu acho que é bacana a gente trazer, né? Trazer novas ideias, a gente se aprofundar e conhecendo quem está perto de nós, né? Porque às vezes a gente não tem oportunidade de falar. Sim, Então é gostoso conhecer um pouco mais desse trabalho e de outros aspectos também, claro, que vem aqui ao caso, né? acho que poder falar a partir de nós mesmos, né? Assim, sempre, às vezes, Abertamente. não de um assunto, mas né, de uma vivência que é livre mesmo, assim, foi muito bom, muito gostoso, e eu acho que você poderia ser tipo uma apresentadora, assim, sabe, você é muito, eu já falei pra você que eu vejo essa sua live aqui, essas suas coisas como tipo um talk show, assim, sabe? Aqui a inspiração é na Hebe Camargo com Clodovil aqui. Sim. Ai, É, o mas Anderson, que saudade, aparece, menino. É muito legal ver. Nem todo mundo foi aparecendo, a gente vai vendo aqui, mas que legal, que a legal. gente não vê tudo e acho que na gravação não é uma pena, né? Não aparece. Mas depois vocês, de repente, se tiver algum espacinho para comentar, né? Aí vocês dão um oi lá para a Pri, comentem sobre. Manda pergunta, né, Pri? Porque às vezes surge dúvida mesmo. Olha lá, é bom conhecer mais da Pri e da musicoterapia. E por aí vai surgir, porque é isso que você falou. Ai, gente, e aí, o que é musicoterapia, né? Poxa, eu sei que ele é musicoterapeuta, mas o que é musicoterapia? Né? Então aqui a gente tem a oportunidade de conhecer. E foi ótimo, a gente falou super sobre musicoterapia e não precisa falar formalmente o que é, né? Exatamente, E eu acho que até, né, pensando nisso, né, assim, eu falei que o Mapa da Escuta é uma proposta para cada um se autorizar e pensar na sua relação com a música, né? Então, acho que é Perfeito. legal a gente provocar também quem não conhece. O que vocês acham, né, que é musicoterapia? Pensar a partir do que é, né? A musicoterapia surge desse lugar, né? Da possibilidade de as pessoas que já usavam, de certa maneira, a música como experiência terapêutica, de aprofundar cada vez mais esse saber e poder trabalhar em outros contextos, né? Então fica essa Não, provocação aí. provocação. Eu adorei, eu adoro as suas criações, né? Sou fã em todos os aspectos. Ah, é bom. Obrigada, tá? Adorei. Obrigada. Gratidão, Pri. E a gente Obrigada. vai, a gente continua se falando. Beijo pro pessoal aí que acompanhou, né? Depois eu vou ter que assistir para te ver, porque eu fiquei falando aqui só me vendo e te ouvindo. Mas As foi nossas ótimo. falhas técnicas, perdoem, viu, gente? Mas acho que deu tudo certo. E eu com o mouse aqui, não, agora o celular. E a Então tá gente, bom. vamos ver se eu consigo gravar aqui e a gente assiste num outro momento. Vamos tentar. Boa Agradeço noite. vocês aí. Boa noite, pessoal. Beijos. Até.